Olá a todos os inscritos no canal Padre Trindade Oficial. Pois bem, o nosso tema hoje é exatamente sobre essa tentativa frustrada de golpe de Estado que os Bolsonaro, através do bolsonarismo, dos terroristas bolsonaristas, tentaram aplicar em nós brasileiros. Então, para quem não me conhece, eu sou o padre João Trindade, escritor, psicólogo. Quero dizer que essa tentativa de Bolsonaro, juntamente com os seus capangas, com a gangue, os terroristas bolsonaristas que depredaram, aniquilaram os 3 prédios lá em Brasília da nossa República. Depredaram o Planalto, Palácio de Planalto, depredaram o Supremo Tribunal Federal, o prédio, então, e também o Congresso. Então, a monstruosidade. Isso aí são atitude de monstro. Não se pode comparar nem com pessoa e nem com animais, porque nem os animais fazem isso. Pega o patrimônio público e depreda, quebra tudo, nosso, né, desse grupo de bandaleiros, de milicianos, homicidas. Tem até gente lá que foi, já descobriu, puxou a ficha, que já tem uns presos, que é foragido, é homicida. É exatamente a turma do Bolsonaro, os bolsonaristas, desse naipe aí, são exatamente só pessoas assim, homicidas, bandidos, milicianos, monstros, porque para fazer a coisa dessa precisa ser monstro. Ou é perverso ou é louco, mas gente normal não é. Eu acho que é mais perverso. Dizer que são loucos é ofender os loucos. Exatamente, isso aí foi à tarde. E pelo andar da carruagem, pela minha análise, eu também sou sociólogo, tenho curso de filosofia, estudo, posso fazer análise filosófica, e dentro dessa filosofia tem sociologia, se percebe que foi um complô que vinha já planejado há muito tempo pelo Bolsonaro e sua gangue. Eles orquestraram tudo isso e, segundo se falta apurar mais ainda, isso era para acontecer no Brasil inteiro, nas capitais. Então, mas ia começar por lá, pela capital, Brasília, capital da República. Então, o que é que acontece? Eles estavam há muito tempo com esses acampamentos. Isso não é acampamento, isso aí é o que? É célula de terroristas. Célula de terroristas. Foi descoberto, aí antes do Natal, foi descoberto bombas colocadas em carro que transportava gasolina, né? Quer dizer, na tentativa de implodir o aeroporto lá em Brasília, também portes de energia elétrica. Já estavam planejando também colocar em subestações bombas, estavam intencionando também invadir a refinaria no Rio de Janeiro. Aí o governador, mesmo sendo bolsonarista, mesmo apoiando Bolsonaro, ele foi o que ele fez. Muito sábio, né? Cercou a refinaria de polícia. Porque isso aí ficou a semana toda com essas notícias, né? Nas redes sociais. Penso que teve um pouco de ingenuidade do governo atual, porque viu que a questão da posse foi tudo tranquilo. Então, mas enquanto esse pessoal estava reunido nessas células de terrorismo, de terroristas, na frente dos quartéis, né? Até que em Teresina também teve isso, esse falso acampamento, que são células de terroristas e marginais, de bandidos, e essa célula de terroristas, por sinal aquele rapaz que pôs a bomba no carro,
com o combustível, exatamente ele vivia naquele acampamento lá em frente ao quartel lá em Brasília. Lá ainda está ainda um acampamento, se bem que já foi decidido que eles vão ser presos, se não saírem, ser presos hoje ou amanhã, porque nós estamos em estado de flagrante, quer dizer, estado de flagrante é 24 horas. Se vocês não saírem, hoje mesmo, amanhã pela manhã serão presos, juntando-se a esses outros que já foram presos, mais de 300. E tem mais. Os mandantes, os que financiaram, que tem exatamente, esse pessoal, esses maus empresários que querem ver os trabalhadores sem direito, querem reduzir trabalhador em escravo, apoia a questão do tirar o salário de família, tirar salário de férias, tirar o 13º. Então tudo isso era projeto do Bolsonaro. Porque exatamente quem que apoia, mais apoia isso são os empresários, porque os empresários do Brasil, infelizmente, não todos, mas um grande número quer reduzir os trabalhadores em escravo, para trabalhar para eles somente. São pessoas inescrupulosas, são pessoas desumanas. Esses empresários são desumanos, inescrupulosos, capitalistas selvagens, anticristãos. A pessoa dessa nem cristão é. Olhando pelo lado religioso, eu digo para você, como padre, que essas pessoas que fizeram isso no Congresso e esses empresários que financiaram isso, nem cristãos são. Nem cristãos são. Não tem como dizer que as pessoas dessas são cristãs. Entendeu? Mesmo que eles digam que são, eles são mesmo marginais. São mesmo um bando de perversos. Então, travestidos de empresários, são aqueles que querem a todo custo tomar terras dos índios, a todo custo fazer garimpo ilegal, a todo custo querem desmatar a floresta amazônica, a todo custo querem plantar agronegócio de modo irregular, jogando veneno nos rios onde moram os índios, né? Terras indígenas, enfim, são pessoas que vieram ao mundo para destruir. Então, antes que ele nos destrua e destrua o Brasil, nós temos que prender. É isso que está acontecendo. Inclusive o Bolsonaro, ele tem que ser preso. Por que ele tem que ser preso? Porque se vocês que são seguidores do meu canal, vocês vão observar que quando aconteceu aquele episódio, aquela outra perversidade, aquela outra marginalidade, querendo destruir a democracia dos Estados Unidos, o Bolsonaro disse que se acontecesse isso aqui, quer dizer, se o Lula fosse eleito, ou melhor, se ele não fosse eleito, disse que ia acontecer pior, e de fato foi pior, que eles depredaram, destruíram os 3 prédios, destruíram tudo, tá aí para todo mundo ver. E ele disse, e aí eu fiz um vídeo na época dizendo, pô, ele tá avisando, tá na hora de prender o Bolsonaro, deixar ele mais solto não, mas ninguém quis me ouvir, nenhuma autoridade quis me ouvir, não sei nem se você que é seguidor ouviu, né? Tivesse ouvido, se as autoridades tivessem ouvido, tivesse visto o meu vídeo, teria prendido ele e teria evitado tudo isso, né? Mas não, deixou solto, tá aí, tá em Orlando, engraçado, ele viajou para Orlando, nos Estados Unidos, e de lá, é claro que está orquestrando tudo. Aliás, isso aí foi programado há muito tempo. Eu sempre dizia, o Bolsonaro está muito calado, agora o poder está apontando com os marginais dele. Então, o que acontece? Aconteceu isso. E esse governador de Brasília, também do mesmo jeito, ele é bolsonarista. Defendeu o Bolsonaro na campanha política, ele é bolsonarista. E exatamente eu achei um pouco de ingenuidade desse governo quando confiou nele. Ele ficou responsável pela segurança dos prédios lá de Brasília, que essa é a missão da polícia de Brasília. Eles ganham até mais do que os outros soldados, que as polícias, porque é para guarnecer
Brasília e os prédios, né? Os prédios da República. Agora você imagina, o secretário dele, de segurança, desse governador de Brasília, é exatamente bolsonarista. Era ministro do Bolsonaro. E foi ser secretário dele. Então, não ia sair nada que prestasse aí dessa dupla aí, dessa relação, né? Lá que ele ia inviabilizar o governo do Lula, quer inviabilizar o governo, o Estado de Direito, quer inviabilizar o nosso país, para poder ver o caos, para poder fazer acontecer a ditadura, o golpe. Então, como é que a pessoa, imagina, você trabalha numa empresa, aí no dia que você recebe, no dia que você é empregado, você agora eu vou tirar férias. Parece palhaçada, né? É claro. Palhaçada é até, né, no sentido dos palhaços, não. É algo que é, sei lá, surreal. No dia que a pessoa consegue um trabalho de secretário de Estado, secretário de governo, aí viaja, tira férias. Isso não é coisa planejada? Então ele viajou agora. Foi lá para onde está o Bolsonaro. Se são bolsonaristas, o que estão fazendo lá? Né? O que ele está fazendo lá? Nos Estados Unidos, onde Bolsonaro está. Claro que tem alguma coisa a ver. Aí deixou um aí, em lugar dele, substituto, que esse governador de lá, de Brasília, tinha combinado com o Dino, que é ministro da Justiça, atual, né, do governo Lula, disse que estava tudo sob controle, estava tudo bem, aí de repente a segurança lá dos prédios, que já sabiam dessa ida desse povo para lá. Mais ou menos 4 a 5 mil pessoas, do Brasil todo. Foram ônibus para lá. Fora os que já estavam lá acampados. Então ele disse que tava, aí ele foi, esse governador lá de Brasília, disse para o Dino que estava tudo, que tinha mudado o plano. Qual era o primeiro plano? Era, mesmo que eles fossem, eles não podiam entrar na Praça dos Três Poderes, que é o certo. Então o pessoal desse raivoso, derrotados, frustrados, pessoas marginais, milicianos, homicidas, claro que não ia dar nada que prestasse, né? Ditadores, terroristas. Pronto, o que é que você quer mais? Essa mistura aí desse pessoal. Aí mudou. Aí o Dino foi, mas disse que estava tudo bem, então o Dino deixou para lá. Até porque quem é responsável pela coisa lá se diz, pela segurança, é exatamente o governo de Brasília. Mesmo assim, o Dino colocou ainda reforço da Guarda Nacional. Só que ele colocou na proporção de que não, do que para completar lá o de Brasília. Teve vezes que ele disse que estava tudo tranquilo, que ele não ia entrar na praça, depois, em cima da hora, mudou. Aí teve um telefonema, que disse que o diabo tem a mão tapada e outra furada. E que a mentira tem pernas curtas. Não tem crime perfeito, tem investigação mal feita. Então um site aí coletou uma ligação desse secretário substituto para esse governo de Brasília. Dizendo que estava tudo bem, que o pessoal estava chegando e que estava sendo escoltado. Quer dizer, como se eles fossem para lá para cantar parabéns para o Lula, como se fossem para lá para cantar parabéns para a República, para conhecer os prédios, né? Como fosse assim, tipo uns abestados, né? Uns ingênuos que nunca tinham ido em Brasília e foram lá para conhecer Brasília. Os prédios, a Praça dos Três Poderes, conhecer lá, né? O açude que tem lá, conhecer lá a piscina, o espelho d'água. São pessoas inocentes. Quem é que vai acreditar nessa história? Essa é história de Trancoso. Isso aí foi tudo planejado, tudo programado por esse governador de Brasília e a turma dele, a gangue dele e a gangue do Bolsonaro. Quer dizer, então você vê que tudo houve um complô
contra o governo. Que o ideal, o que eles queriam, é exatamente causar toda depredação do patrimônio público e depois ia ter muito mais coisas, porque eles queriam até ocupar a refinaria do Rio de Janeiro, que é que eles iam fazer essa refinaria se não fosse incendiar. Agora o Lula, ainda bem que o Lula fez a intervenção lá em Brasília somente da segurança. Mas eu, na minha opinião, ele tem que fazer a intervenção do governo também, tirar esse governo vagabundo de lá, que provocou tudo isso. Então vamos, ó, rezar, ficar firme, defender nossa democracia e nada de medo. Vamos torcer para que tudo dê certo e dar apoio ao nosso governo, que é democrata, que é o governo do povo, um governo legitimamente eleito pelo povo, e é um governo que está querendo acertar e está acertando. Então, e vamos varrer das ruas esses bolsonaristas monstros, tudo na cadeia, certo? Firme, e vamos acompanhar os acontecimentos. E eu vou contar para vocês aqui no meu canal, não Zé, no nosso canal, tintim por tintim, tá? Para ver a prisão do bolsonarista todos, inclusive dele. Vamos nessa? Fui!